Olá, aqui é o pastor Wilson, da Comunidade Evangélica Murreal de Guarapuava, em mais um vídeo. E antes, em todos os meus vídeos eu falo, se você não acredita no Senhor, não é para você esse vídeo. Se você não acredita na Bíblia, também não é para você. Se você não acredita nos dons espirituais, não é para você. Se você não acredita no dom de línguas, também não é para você. Esse aqui são para os remanescentes que acreditam no Senhor. Esse vídeo é para os remanescentes que estão sendo achincalhados por querer a coisa correta. Esse vídeo é para aquelas pessoas que precisam que sejam cheias do Espírito Santo. Mas vamos lá para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas. Ai, que polêmica, né? Não, não existe nenhuma polêmica. Sabe o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu com o conhecimento da igreja. Há 25 anos, 30 anos atrás, começou a destruírem a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical incentivava as pessoas a lerem a Bíblia. A escola bíblica dominical dava alicerce para as pessoas. Tanto que os evangélicos eram conhecidos como as pessoas que liam muitos livros, devoravam livros. E hoje isso se perdeu. Por quê? Porque tiraram a escola bíblica dominical. Satanás destruiu, o diabo destruiu a escola bíblica dominical com sutilezas, e principalmente o movimento celular. O movimento celular foi o grande responsável pela destruição da escola bíblica dominical. O não serve mais, o modelo de pregação cristocêntrica não serve mais, o modelo que impera hoje é o pastor prega e se replica nas células. Pode até dar certo, não vou entrar no mérito da questão. Eu escutei de um papa aí dizendo, de um papa da escola bíblica, do movimento celular, falando que a escola bíblica dominical não serve para nada. Eu escutei isso num vídeo dele, de muitos anos atrás. Quando ele falou isso, eu falei, esse movimento não serve para mim. E agora estão tentando destruir o dom de línguas. A Bíblia ensina que o dom de línguas edifica a si mesmo. Tá? Numa igreja, se não há quem interprete, é melhor ficar quieto. Sabe, a Bíblia ensina que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Então, a Bíblia ensina isso. Então, pastor, e qual que é o perigo de destruir o dom de línguas? Eu sei que existem muitos excessos. Eu sei que existe muita meninice. Esses dias eu vi um vídeo na internet, que eu não vou nem entrar no mérito, parece uma comédia, que um pastor diz que viu as galinhas falando em línguas estranhas. Está aí nas redes sociais essas meninices. E outras aberrações, gritos, pastores, em vez de pregar, engrossam a voz e falam em línguas estranhas. Então, é muita meninice, é muita crendice, é muito misticismo. Então, mas qual que é o perigo disso? Hoje, qualquer pessoa tira sarro do dom de línguas. Qualquer pessoa tira sarro. Desde os stand-up, os comediantes de stand-up, até, olha, é uma brincadeira. Eu digo para você, a gente vê alguns vídeos no TikTok, nós vemos alguns vídeos no Instagram, a gente vê alguns vídeos em muitos lugares, as pessoas falam, é a mesma fábrica de fazer, de pessoas, venha para a live, e fala em línguas e não sei o que, vou profetizar. Eu já falei isso no outro vídeo. Mas qual que é o perigo de destruir o dom de línguas? É muito sério. Quando você destrói algo, existe uma sequência que você vai destruindo automático. Exemplo, você destrói o dom de línguas, destrói o dom de palavra de conhecimento e depois destrói o dom de discernimento e assim por diante. Então, os dons espirituais você destrói. Por quê? Tem nossos amigos aí que não acreditam nisso e se intitulam-se reformados, não vou entrar no mérito da questão, que sejam abençoados, têm ideias muito boas, mas eles são um deles que tiram sarro disso. Sabe, eu sou pentecostal, já falei para vocês isso. Eu quero dizer que o dom de línguas é para edificar a si mesmo. Está na Bíblia isto. Não vou nem comentar do movimento da Rua Azusa.
Não vou nem mencionar Catherine Kuhlman e muitos homens e mulheres de Deus. Eu sou do tempo que buscava-se o batismo com o Espírito Santo. E hoje a igreja não busca mais esse batismo com o Espírito Santo. Sabe, é interessante isso, que a modernidade tirou muita coisa. A modernidade tirou a leitura da palavra, a modernidade tirou a capacidade do crente se santificar e, principalmente, a capacidade dos pastores tomarem posicionamentos. E sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você não se busca o batismo com o Espírito Santo, eu vou te contar um testemunho que eu nunca contei para ninguém. Como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Eu fui batizado com o Espírito Santo numa noite, num culto de oração, que tinha apenas 10 pessoas. Culto de oração não vai muita gente. Tinha umas 10 pessoas. E estava muito frio. Eu trabalhava numa empresa em Curitiba, numa empresa na Paraná Equipamentos, né, e eu trabalhava no departamento de máquinas usadas e peças usadas, né? E eu fui batizado numa terça-feira, quarta-feira eu fui trabalhar, um frio de -3, -4, e eu trabalhando com meu macacão de manguinha, glorificando a Deus, sem fanatismo. Sem isso há 30 e poucos anos atrás. Eu quero te falar isso. Essa sensação que eu tive, eu nunca vou me esquecer. Aquele culto de terça-feira. A quarta-feira, onde eu fui trabalhar. Sabe? E abriu muitas possibilidades. Sabe por quê? Porque naquela época eu era gago, tive convulsão quando era pequeno, né? Eu era muito gago. Naquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui curado da minha gagueira. Deus me deu uma inteligência, Deus me deu sabedoria. Eu nunca me esqueço disso. E isso eu não vejo mais acontecer. Eu não vejo mais testemunhos. E não foi grito, e não foi berro, não foi nada. Simplesmente aconteceu. Mas qual que é a preparação? Jejum, oração, arrependimento de verdade. Aí nós vemos muitas igrejas, muitos youtubers falando mal, tirando sarro do dom de línguas. Eu sei também que isso só acontece por quê? Porque existem exageros. Eu vejo meninos e meninas que precisam estudar mais a palavra, que precisam se dedicar mais à palavra, e tudo por um grito, engrosso a voz, grito. Sabe, esses dias eu estava vendo uma jovem pregar. Eu não sou contra costumes nem enfeites, mas, pessoal, a mulher pintada mais do que não sei o quê. Sabe, eu não sou contra isso. Não prego costume enfeites. Tomando atitudes, pulando, grito e berro, pregando, fazendo tudo, fazendo um show. Fazendo show. E as pessoas em êxtase, glorificando a Deus. Tem uma sugestão de leitura, o Atmani, O Poder Latente da Alma. É um livro antigo, vale a pena você ler esse livro. Você vê que manifestações são genuínas e que manifestações não são genuínas. Então, o falar em línguas vai edificar a si mesmo. O falar em línguas é algo pessoal entre você e Deus. Não precisa você gravar um vídeo e falando em línguas e tal, e não sei o quê. Esses dias eu vi uma live de uma pessoa, 97 mil pessoas vendo aquele momento. E a pessoa, uma mulher, claramente não tinha nada do Senhor. Pastor, você está julgando? Não estou julgando, não. A minha Bíblia me diz para conhecer os pequenos detalhes. Minha Bíblia, Mateus capítulo 7, diz, né, versículo 1 fala, a gente não deve julgar ninguém, mas do 13 a seguir, do mesmo capítulo, fala que nós podemos conhecer os mercenários, que nós podemos conhecer os lobos. E nós temos visto muito lobo vestido de ovelha. Eu não estou criticando ninguém. Pessoal, eu só estou querendo abrir o teu olho, porque a palavra, o Espírito Santo, ele vai te usar.
Não é só o pastor famoso com um grito que já abre o culto, já vem com revelação. Já abre o culto, já traz palavra de conhecimento para as pessoas. Calma aí. E o dom de línguas está morrendo, está sendo desacreditado. Isso é uma pena. Porque quando você mata o dom de língua, você está matando a palavra de conhecimento, você está matando discernimento, você está matando muitas coisas. Eu acredito nos dons de cura. Eu acredito no dom de maravilhas. Isso é uma manifestação do Espírito Santo genuíno. Eu já vi muita coisa. Eu acredito que as pessoas têm visões. Eu acredito que as pessoas têm revelações. Mas não é no atacado. O grandão da Galileia, o homem de branco, as pessoas estão usando técnicas de PNL, as pessoas estão usando técnicas de hipnose. Tem um grande hipnólogo no mundo e muitos pastores vão fazer o curso com ele. Leia, observa, julgue. Sabe, hoje nós vemos uma profecia ou uma palavra de conhecimento, ela precisa você precisa observar essas três coisas. Se ela edifica, se ela consola e se ela exorta. Hoje as pessoas só trazem profecias, você é lindo, você é maravilhoso. Mas a vida do profeta, eu sempre falo isso, a vida do profeta. Olha, Deus já me usou muito nisso. Deus já me usou muito, mas simplesmente esse dom não é cobrado. Sabe, eu já tive muitas experiências sobrenaturais com Deus. Sabe, e verdadeiras. Teve uma vez que nós fomos, aqui na igreja mesmo, aqui na comunidade evangélica, tinha uma palestra fora numa escola e eu olhei bem para uma moça assim, moça, até o final do culto, da reunião, chama o teu discipulador que você precisa falar alguma coisa que aconteceu hoje com você. E fui, o Senhor me deu essa palavra para ela. Quando eu voltei, o pessoal da igreja toda estava apavorado. A menina sofreu uma tentativa de violação. Não aconteceu a violação, mas sofreu uma tentativa. Foi tomadas as medidas cabíveis. Então o Senhor, ele continua operando, porque Joel 2 fala, vai ter profecia sim. Atos dos Apóstolos devia ser atos do names de Deus, do poder do Espírito Santo. Mas você tem que estar alerta para vendilhões do templo. Você precisa estar alerta para o mercantilista. Você precisa estar alerta para o lobo. Irmãos, eu aprendi no seminário, estudei, fiz faculdade, fui seminarista, fiz faculdade, fiz pós-graduação, estou indo para o meu mestrado, com fé em Deus ano que vem, eu quero ver se eu faço a prova no final do ano, tá? Que eu possa me abençoar com uma grana aí, porque não existe mestrados públicos e gratuitos, você tem que desembolsar uma boa grana nos 2 anos. Mas eu quero te dizer uma coisa, por quê? Porque o Senhor, ele continua o mesmo. O Senhor continua o mesmo de Atos dos Apóstolos. Nós é que mudamos. Nós é que não queremos nos santificar. Nós é que não ficamos de meninice. E eu quero te falar, vá para a escola bíblica dominical. Igreja que não tem escola bíblica dominical não é igreja. Igreja que não tem conhecimento não é igreja. Igreja que tem revelação, igreja que tem... Irmãos, é muito espírito de adivinho. Eu me lembro, irmãos, do texto de Acabe lá, que eles foram guerrear os assírios, né, e foram consultar. Os profetas lá falaram, vão guerrear, até fizeram um ato profético com um chifre lá de ferro. Vem, você vai vencer. Aí chamaram, quem tem mais alguém aqui? Falou, Micaías, então vamos consultar ele.
Ele falou, e já o Capitão Mor meteu a mão na lata dele, meteu a mão na cara de Micaías, profetize o que o rei quer. E Micaías era, eu vejo Miqueias ou Micaías, né? Um cara tirador de sarro, pô, apanhando e tirando sarro ainda. Olha, vai lá que vocês vão vencer. Mas o rei conhecia ele. E o que é mais interessante, irmãos, o texto fala. O texto fala, é muito claro o texto, né, que diz lá, quem vai enganar Acabe a galera dele. Quem vai enganar Acabe a galera dele. Aí surgiu um espírito mentiroso da parte de Deus. Está lá escrito. Eu vou colocar mentira na boca dos profetas. Irmãos, tenha discernimento. Busque o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, busque discernimento. Busque a vida de oração. Irmãos, você não precisa de profeta. Eu sempre falo, irmãos, eu digo assim, você não precisa de pastor para dizer o que você vai ter que fazer. Você não precisa de profeta para revelar a tua vida. Sabe o que acontece, irmãos? Você vive de revelação. Você vive de votos de homens. Sabe? Você precisa de Deus. Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que está um comércio, um mercantilismo muito grande da fé. Sabe? Quantos escândalos, quantos pastores não estão caindo? Repetindo, eu falei no outro vídeo. Esses dias eu vi num podcast um aplicativo de revelação. Claro, irmãos. Irmão, nós temos visto muitas coisas, muitas pessoas defendendo não o evangelho, mas a sua filosofia, a sua maneira de pensar. Se esquece, irmãos, da santificação. Se esquece de abster-se, de ser separado para o Senhor. Se esquece, irmãos, que eu não estou dizendo, se esquece, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não estou dizendo aqui, irmãos, que um pregador ele não pode ter suas despesas pagas. Concordo com isso. Mas, irmãos, pagar 40, 50, 70, 120, 150 mil reais por cantar 3, 4 louvores? Pagar 40 mil reais por 1 hora de mensagem? Irmãos, eu vi aqui, teve um pregador que veio aqui muito famoso, que ele conta piada em vez de pregar a palavra, e todo mundo gosta, né? Veio aqui em Guarapuava, disse que cobrou, não sei o valor, mas cobrou para vir, mas era comércio. Mas era comércio, né? E a propaganda via, não traga a criança porque não é culto. Tá, então, se não é culto, o que que é? É um pastor famosão que gosta de contar piada aí por aí em cima do altar. É isso, irmãos. Irmãos, eu não sou contra as pessoas terem seu sustento. Eu sou contra, irmãos, é o mercantilismo, usar a boa fé das pessoas. E hoje nós estamos sendo achincalhados por isso, nos chamando de gado, nos chamando de inocentes, nos chamando de um monte de coisa, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, já convidei muitos pastores, hoje eu não faço mais. Desde que eu vi, irmãos, um pastor pregar, nossa, muito bonito ele pregar, convidei ele para aqui, dele não cobrou, eu dei uma oferta generosa para ele, e daí eu vi, né, irmão, ele pregou muito bem e tal, poxa, né, e eu fui comprar um CD dele, irmãos, a surpresa que eu tive, no CD dele estava a mensagem que ele pregou. Foi uma decepção muito grande, porque, irmãos, para cada sermão que eu vou pregar, irmãos, é um sermão que eu oro ao Senhor, Ele me dá. Fui pregar em Joinville, numa igreja em Joinville, o pastor fez uma campanha de cura e libertação, e me deu 2 dias, sexta e sábado, para pregar. Por até achei estranho ele me convidar para pregar, porque ninguém me convida para pregar, irmãos. Preparei, irmãos, 2 sermões, um para sexta e um para sábado.
Então, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos entender que o dom de línguas é maravilhoso. O dom de línguas edifica o crente. O problema é a meninice. O problema é o exagero. Nós temos que ser crentes equilibrados. Nós precisamos ser crentes com discernimento. Irmãos, não caia nessa de tirar sarro do dom de línguas. Mesmo que as pessoas estejam, você sabe que estão de meninice, irmãos. As profetadas, as reveladas por ele, tome cuidado com isso. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida, que o Senhor está voltando. Ele falou que nos últimos dias ia acontecer isso, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!